Assuntos de Segurança Pública da Câmara Municipal visitou na última semana a 2ª Delegacia Seccional no Jardim Londres, em Campinas. Com 6 meses de funcionamento completados no último dia 28, a unidade apresenta ainda várias necessidades. O Questão de Ordem de hoje vai discutir as adequações que precisam ser feitas na unidade com os vereadores Carlão do PT, que faz parte da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara, e o vereador Thiago Ferrari do PTB, que já presidiu essa comissão em uma outra oportunidade. Sejam bem-vindos. Vereador Carlão, primeiramente eu gostaria que o senhor falasse das suas impressões nessa visita após 6 meses de funcionamento da Delegacia Seccional. Obrigado, Mina. Boa tarde, vereador. A minha impressão foi a pior possível, porque depois de 6 meses a gente visitar de novo a seccional e encontrarmos lá uma situação extremamente preocupante. Primeiro porque aquilo que o governador veio fazer na cidade, as promessas que ele fez quando veio aqui festejar a assinatura do contrato de aluguel, as delegacias especializadas não estão funcionando, sequer foram projetadas, instaladas no espaço, e num espaço que hoje o Estado gasta R$60 mil de aluguel e está utilizando somente 30% do espaço. Então isso nos preocupou muito nessa visita, porque não há uma perspectiva de curto prazo, ninguém sabe dizer quando é que vai ser instalado as delegacias, a DIG, a DDM, que para nós ela é uma das mais importantes. Então isso nos preocupou muito nessa visita e também encontramos lá ainda a falta de profissionais, escrivão, delegados, investigadores, que faz com que o serviço dessa seccional fique muito prejudicado, consequentemente piora a qualidade do serviço para a população. Certo, agora nós vamos falar com o vereador Thiago Ferrari. Vereador, o senhor que presidiu a Comissão de Segurança Pública aqui da casa, eu lembro que naquela época vocês já cobravam a instalação da 2ª seccional. A Câmara também aprovou, na época, uma doação de um terreno, mas aí no caso nós tivemos um problema na Justiça, porque aquela área é considerada uma área de proteção ambiental e isso não pôde ser feito. E o governador encontrou então a saída, o aluguel de um imóvel e, como o vereador Carlão disse, foi festejado muito essa iniciativa. Hoje, qual é a avaliação que o senhor faz desde aqueles tempos até agora? Olha, em primeiro lugar, boa tarde, público, boa tarde, Mina, boa tarde, vereador Carlão, uma pessoa que aprendi a respeitar, admirar pelo seu posicionamento. Carlão, sempre muito bom estar debatendo com você. Em primeiro lugar, Mina, eu vejo que nesse processo de segurança pública, eu estou envolvido há mais de 15 anos e venho cobrando algumas medidas. A gente tem, nesse último mandato do governador, a gente tem cobrado efetivamente um resultado com relação às questões de segurança pública na nossa cidade. A surpresa do Carlão não foi tanta surpresa para mim, porque, em primeiro lugar, e sempre me manifestei antes, junto com o Carlão também, sempre manifestei antes, porque eu acho um absurdo a gente criar uma situação sem qualquer estrutura. Então, desde o lançamento dessa seccional, cobrei o governo, cobrei o governador para que colocasse pelo menos, que era o mínimo, 200 funcionários ali, entre escrivão, delegado, era no mínimo 200 pessoas. Hoje não chega a 50, né? Aliás, aliás, a gente corre o risco de, quando a gente implanta essas situações que precisam de uma estrutura maior, em época de eleição a gente corre esse risco, porque o que acontece? Chega o período em que não se pode mais contratar em decorrência do período eleitoral. Então, o gestor público, o governador, no caso, deveria saber e tomar todas as medidas para que a gente não fique numa situação como essa. Tudo, quando se trata de segurança, é simbólico. A própria sensação, quando a gente fala em segurança, a gente está falando na sensação de se sentir seguro. E é simbólico quando a gente implanta qualquer ação, qualquer estrutura nova, que essa estrutura, que essa ação seja perfeita, tenha começo, meio e fim.
Essa segunda seccional teve só o começo, que foi a parte física. A estrutura não teve. Então, para mim, causa uma indignação, porque a gente vê a estrutura como tal. O Carlão foi muito claro quando ele falou, ele esteve lá, eu não estive no dia da visita, mas ele foi claro em demonstrar o que está faltando. E aí eu cobro, Carlão, e a gente tem que cobrar, como eu já cobrei na tribuna, porque nós somos vereadores, estamos sentindo o problema aqui na ponta. Só Perfeito. que a competência é do governo estadual. E eu cobro, cadê os deputados nessa hora? A gente está em época de eleição, cadê os deputados que não se manifestaram, fingiram que não eram com eles? Então é importante, até o telespectador que esteja vendo, a gente saber quem realmente está se preocupando em você indagar o seu candidato a deputado. Por quê? Qual foi o que ele fez? Qual foi a ação? Porque quando a gente está tratando de segurança pública, a gente está tratando com uma série de fatores. Então é importante a gente cobrar, é importante a gente saber. Até brinquei aqui no começo com o pessoal, falei, pô, não vai ter debate, porque eu sei que o Carlão tem o mesmo posicionamento que o meu. Apesar dele ser de um partido de oposição ao governo e o meu partido pertencer à base de governo do governador, a gente tem esse posicionamento de cobrar, de querer o mínimo para Campinas e que Campinas tenha o que ela merece, o que ela faz. Não, a gente não está pedindo mais do que o necessário, a gente sabe das dificuldades orçamentárias, mas a gente tem a noção do tamanho de Campinas. Só que na época, então, não foi, de certa forma, uma comemoração precipitada, quando, olha, vamos ter a segunda seccional e, na verdade, no papel ela passa a ser, hoje, digamos assim, um escritório. Olha, Mina, eu vou falar por mim. Comemoração, por mim, não foi tanto, é que eu nem fui. Agora eu pergunto pro Carlão se ele foi comemorar lá também, porque a gente tem que ter posição e tem que ter postura, né, Carlão? Claro, muito pelo contrário. Eu lembro até que no dia da assinatura desse contrato, da inauguração, houve um protesto por parte dos profissionais de segurança, os investigadores, policiais militares, porque é um desperdício de dinheiro público e, mais que isso, eu acho que o governador está brincando de fazer segurança no estado de São Paulo. Esse tipo de festa que faz quando se inaugura alguma coisa, você pode perceber, basta ter um assassinato em Campinas de repercussão estadual, aí já pensa rapidamente, vem o DHPP, já se apresenta um pacote de projetos, mas depois se esquece. E na nossa periferia está morrendo gente todo dia, tem assassinatos todo dia, tem violência todo dia. E eu penso que, de fato, foi isso. Aproveitou um ano eleitoral para anunciar a segunda seccional, no entanto, é um elefante branco, 70% daquele espaço que poderia estar sendo melhor utilizado. E, Carlão, é bom a gente deixar claro, Birta, que o meu posicionamento é com relação às políticas adotadas pelo gestor, que é o governador. E a gente tem que ser justo, tem que ser claro. Eu vejo o secretário de Segurança Pública, que inclusive tem relações com a cidade, eu vejo ele fazendo tudo dentro do que lhe foi concedido. Inclusive, até o acesso para os vereadores aqui, já teve vereador do PSOL que esteve lá, então não tem essa coisa. Eu já estive lá várias vezes, não sei se o Carlão já esteve com um grupo com o secretário de Segurança Pública. E aí eu vejo que é um posicionamento do governador, por isso que eu cobro o governador. Eu não vejo um secretário de Segurança Pública omisso, não vejo um secretário de Segurança Pública incompetente, pelo contrário. Eu vejo um secretário de Segurança que tem várias ações que têm sido feitas, inclusive o diretor do DEINTER que veio para cá uma das pessoas mais preparadas que tem no estado. Ele fez uma série de ações dentro da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Então, eu vejo essa situação. Então, por isso que eu falo, questões eleitoreiras, como o Carlão disse, eu acho que é muito complicado. Eu acho que a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam novamente, seja no governo estadual, seja no municipal, seja no federal. Mas vamos então, vereador, lembrar, queria que o senhor, inclusive, que eu lembro que o senhor cobrava desde o início, ainda como presidente da comissão na legislatura anterior, por que Campinas
precisa e precisaria de uma segunda delegacia seccional. Qual era o panorama da nossa cidade? Olha, o panorama da nossa cidade, a gente tem que levar em consideração, primeiro, a questão logística dela. Hoje Campinas é uma capital metropolitana, o entorno dela, junto com ela, envolve, salvo o melhor juízo, se o Carlão puder me corrigir, 2 milhões de pessoas e cidades totalmente conurbadas. A gente pega Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Campinas, a gente não sabe onde começa, onde termina. A gente pega uma cidade que tem uma estrutura com os acessos logísticos que favorecem a organização do crime. Tanto é que Campinas é considerada a capital do crime organizado. Por quê? Porque os acessos são muito fáceis. A gente tem um aeroporto de cargas, Viracopos, o aeroporto que mais cresceu no mundo, o segundo aeroporto que mais cresceu no mundo em cargas. A gente pega uma Dom Pedro, uma Anhanguera, uma Santos Dumont. O próprio aeroporto dos Amarais. Dos Amarais. Tudo isso, a gente tem uma central de abastecimento, CEAGESP, a gente tem as faculdades, universidades, PUC, tudo isso cria uma diversidade, uma complexidade nas relações sociais e favorece o crime organizado. Por isso, como que a gente trabalha com segurança pública? A gente fala sensação de segurança. E como que a gente tem essa sensação de segurança? A população precisa sentir que está tendo resposta com as ações que estão tendo no dia a dia. E isso se tem com a inteligência policial, isso se tem com as polícias bem estruturadas, isso se tem com as polícias tendo pessoas, delegados, investigadores para investigar, uma polícia militar equipada para poder fazer ação, uma interação entre guarda municipal e polícia militar. Quando essas coisas funcionam, até algumas questões que o próprio Carlão levanta, que é um outro lado, que é a violência da polícia, que o Carlão levanta, tem uma bandeira com relação a isso, tudo isso diminui esse conflito. Porque o que acontece? Quando a polícia se sente despreparada, desestruturada, ela se sente acuada. Então a gente não sabe até que ponto eles estão atirando para se defender ou estão atirando meramente para fazer um homicídio. Então é importante que a gente faça esse debate, é importante que a gente saiba da posição de Campinas e é importante que o governador assuma essa responsabilidade de Campinas, o que ela merece. Eu vejo quando eu vou muito a São Paulo e eu vejo que eu me sinto seguro andando em São Paulo. Você vai na Avenida Paulista lá, são 3, 4 policiais por quarteirão. Agora você anda aqui no centro, fica... Então a gente precisa... Mesmo com aquela base lá na 13 de maio? Mas numa posição... Roubaram o Bradesco na cara da base? Então, roubaram o Bradesco. Então, é o que eu falo, a gente tem que respeitar as polícias, eu respeito, admiro o trabalho das polícias. A gente tem que entender que a polícia não está para criar um conflito social, mas a gente está para que ela possa diminuir esse conflito. Sempre voltando às questões, uma coisa que eu volto a dizer mais uma vez que com o Carlão a gente tem feito vários debates nesse sentido, a gente tem um posicionamento de que as questões de segurança pública devem ser olhadas de uma forma bem ampla. Não é só policial na rua, não é só construir presídio, pelo contrário. Eu acho que se a gente investir em questões sociais como educação, dar condição para que as famílias sejam estruturadas, o índice de criminalidade vai ser diminuído e o trabalho das polícias também vai ser. O que a gente não pode é criar conflito entre as polícias, o que a gente não pode é desmerecer as instituições e fazer com que esse conflito, a população questionando essas instituições, ela cria um conflito ainda maior dentro da sociedade e só fortalece quem quer estar do outro lado da lei, tá, fazendo o ilícito penal. Agora, vereador Carlão, conta um pouquinho mais para a gente, por exemplo, na sua constatação nessa visita, o que deveria ter que não tem, por exemplo, lá, ou o que não deveria ter e está lá? Olha, o que nós encontramos que traz o prejuízo mais rápido à população, por exemplo, quando um policial militar chega com uma ocorrência lá, que ele deveria sair em 15 minutos, ele perde 2 horas. Ele perde 2 horas porque faltam profissionais, falta um escrivão ali. Então, o policial militar, se ele vai ali
levar uma ocorrência, ele perde de 1 a 2 horas ali. Ele perde também mais 1 ou 2 horas quando a polícia científica não consegue chegar a tempo no local do crime, então ele tem que ficar ali guardando o local. Isso mostra um pouco essa falta de integração entre as polícias, que o vereador Tiago acabou de dizer. Então, falta um plano do governo do Estado em articular as polícias, civil, militar, científica, e ter um plano de inteligência. Porque senão você prepara mal os policiais, você prepara mal, você paga mal, e esse resultado chega muito rápido, porque as pessoas, quando vão nesse plantão, acabam perdendo muito tempo. E a outra é não ter o setor específico de investigação dos crimes, a DIC, a DEIC, a DDM. A falta dessas especializadas faz com que volte tudo aqui para o primeiro DP. E aí não resolve nada. Não resolve nada, e aí você vai acumulando uma quantidade enorme de inquérito, e os investigadores acabam acumulando serviços. Então são poucos, são mal pagos, e a qualidade do trabalho acaba ficando prejudicada, e a população é que sofre com isso. Mina, é importante a gente deixar claro algumas situações que o Carlão disse. A gente tem uma polícia militar que a competência dela é pegar o bandido. E pegando o bandido, a pessoa que está sendo acusada de praticar o delito, ela leva para a Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é responsável para fazer a investigação. Isso. Então, o que acontece? Nada adianta ter uma bem preparada se a outra está despreparada. E nada adianta ter uma polícia militar que não faz nada e uma polícia civil tendo todas as estruturas. Ou ao contrário, uma polícia militar que tem toda a estrutura, chega na polícia civil, ela não consegue investigar. O que acontece? O bandido é solto. Então, o delinquente é solto. Então, é importante que a gente tenha essa integração, essa estrutura das polícias e mais, que a gente tenha uma integração municipal também. Porque o que acontece? A gente está sofrendo um processo com relação a os viciados em crack. E eles estão cometendo pequenos delitos. Eles ficam na cidade inteira, não tem um modus operandi assim, mas eles cometem os pequenos delitos. E aí eu entendo, essa é a minha visão. É uma questão muito mais de saúde pública, uma questão que tem que envolver uma assistência social, tem que envolver as famílias, porque muitas vezes a família está arrebentada em decorrência desse vício, do que a gente só pegar o viciado e cana neles. Então é importante que a gente tenha essa integração. Uma das coisas que eu defendo é a municipalização da polícia, justamente para isso, porque a voz de comando, as interações vão estar ligadas diretamente na região, no local que está acontecendo, e ter uma polícia que vai fazer as ações mais supraterritoriais, que são os crimes organizados, onde vem a droga fora do país, para dentro do país, como ela é distribuída. Então, mas é importante que a gente tenha interação, por isso que eu falo a importância da Guarda Municipal também, que ela exerce um papel de fato que não é lhe concedido de direito, mas a gente vai ouvir a população, foi presidente do CONSEG, todas as vezes que a gente perguntava, e até hoje, todas as vezes que a gente pergunta, a população gosta muito da ação da Guarda Municipal também, porque ela está mais próxima. Muitas vezes a população cria uma relação com o policial militar, daí em decorrência de uma ordem lá de cima, ele é transferido sem qualquer... não tem vínculo, Não né? tem vínculo. E é importante esse vínculo, porque o vínculo, o policial militar sabe, conhece o Carlão, sabe onde ele mora, sabe se ele está... Só pelo olhar dele sabe como ele está, se aconteceu alguma coisa. Essa relação que a gente vai criando e que a gente muda as questões de segurança pública. E com o GM isso é mais fácil? O GM, por ter uma ligação regional, é mais fácil, é importante. Então, precisa ter essa relação Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. É importante que esteja estruturada, igual o Carlão estava dizendo. Eles foram na 2ª seccional e eu conheço muito bem o delegado seccional, que é o Dr. Joel. É uma pessoa séria, uma pessoa que era delegado do antissequestro. E na gestão dele, na delegacia de antissequestro, ele zerou. A gente não estava tendo mais sequestro aqui em Campinas. Em decorrência de todo o trabalho que ele conseguiu fazer
com inteligência, pegando o nicho, os comandantes do sequestro. Então a gente vê que é uma pessoa que se envolve, uma pessoa comprometida, uma pessoa competente. Só que de nada adianta a gente colocar uma pessoa competente se ela não tem o mínimo de estrutura para poder atuar. E aí, outra coisa que o Carlão disse que é muito importante é as especialidades. A gente vive numa região que tem determinados crimes, é importante a gente estimular e estruturar essas delegacias. E tem também uma delegacia no qual a gente tem cobrado bastante, que existia, que era o Departamento de Proteção Ambiental e Animal. Vereador, então eu vou pedir para o senhor só um tempinho. Na volta, inclusive, eu quero que o senhor fale dessa, inclusive o senhor disse já na tribuna sobre essa sua luta para que Campinas volte a ter esse Departamento de Proteção Animal, mas a gente volta já já. Questão de ordem, vai para um breve intervalo e volta já. São 2,3 km de extensão. A via começa na Rua da Abolição, no bairro Ponte Preta, atravessa toda a área central de Campinas e termina na Avenida Barão de Itapura, no bairro Guanabara. Pela avenida, que tem 4 faixas, circulam diariamente cerca de 50 linhas do transporte coletivo e 25 mil veículos. A Francisco Glicério, ou simplesmente Glicério, como é chamada pelos moradores da cidade, é um dos principais corredores de tráfego e concentra grande parte dos prédios comerciais e agências bancárias de Campinas. Antes conhecida como Rua do Rosário, porque passava em frente à igreja de mesmo nome, a via passou a se chamar Avenida General Francisco Glicério em 1889. Na sessão do dia 25 de novembro daquele ano, os vereadores Salvador Penteado e Antônio Álvaro Camargo propuseram a mudança para homenagear o campineiro que contribuiu para a implantação da República no Brasil. Na época da homenagem, o campineiro Francisco Glicério de Cerqueira Leite ainda era vivo. Ele foi um importante personagem no processo da instituição da República no Brasil, além do movimento abolicionista. O general era a figura que fazia a propaganda da República em São Paulo. Mais tarde, o cargo general foi retirado do nome da rua, em razão das inúmeras funções exercidas pelo abolicionista. Em 1912, Campinas tinha 14 linhas de bonde e 8 delas passavam pela Avenida Francisco Glicério. Em 1968, os bondes saíram de circulação. Para que a antiga Rua do Rosário se tornasse a larga avenida que é hoje, muitas desapropriações foram feitas ao longo do tempo. Em 1970, os tradicionais paralelepípedos deram lugar ao asfalto. Nos anos 50, a avenida passou a ser palco dos desfiles dos blocos de carnaval e escolas de samba, que até então eram realizados na Rua Barão de Jaguara. 3 das principais praças da cidade estão localizadas na avenida: os Largos do Rosário, da Catedral e do Pará. Você acompanha de hora em hora, a partir das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde, o Minuto Câmara, com informações do Legislativo de Campinas. É na Rádio Educativa FM 101,9. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a situação da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, em consequência, a segurança aqui em nossa cidade. E o vereador Thiago Ferrari falou no finalzinho do bloco passado sobre a necessidade de Campinas ter de volta
um departamento de proteção animal, a delegacia animal aqui da nossa cidade, vereador, por que isso? Olha, eu vejo que a nossa sociedade, a gente tem que olhar com olhares diferenciados. Então, quando uma pessoa, uma mulher sofre uma agressão e tem a Lei Maria da Penha, não adianta a gente querer que ela vá para uma delegacia comum. Ela tem que procurar a delegacia da mulher, onde as pessoas vão estar orientadas, até porque muitas vezes a pessoa que sofre agressão, ela tem o constrangimento dela. Além de falar que sofreu agressão, tem todo esse constrangimento. Então, ela precisa ser tratada de forma adequada. Assim também com relação à delegacia de proteção animal. A gente vê que dentro da sociedade tem um grupo de pessoas que luta, que defende a questão dos direitos dos animais e que muitas vezes, exercendo essa bandeira deles, eles têm que se socorrer às delegacias comuns e que muitas vezes não está preparada para receber as demandas com relação aos direitos dos animais. Mas aí, vereador, às vezes a gente está falando aqui, por exemplo, da situação das delegacias, que não tem como fazer BO, tem tanto problema nas delegacias comuns. A gente teria estrutura para conseguir ter uma delegacia de defesa dos animais com qualidade? Olha, é aí que a gente vem sempre... É importante essa pergunta, porque fala, poxa, quer cuidar de animal, mas não cuida nem do ser humano, é uma inversão de valores? Não, não é uma inversão de valores. Eu acho que dentro da sociedade, e quando a gente quer olhar a sociedade harmônica, uma sociedade que viva em harmonia e pacífica, a gente tem que ver o que compõe essa sociedade e atender todas as demandas dessa sociedade, mesmo que não seja da melhor forma. Mas tem que ter um mínimo de estrutura. Não é que a gente vá, olha, vamos abrir uma seccional só para colocar um delegado lá. Qual que é o mínimo de estrutura que precisa para ter uma seccional? Qual é o mínimo de estrutura que tenha para ter uma delegacia animal? E sabendo o seguinte, tem que ter uma hierarquia. A gente tem que saber que existe uma hierarquia de a gente valorizar o que quer. Primeiro tem que ter uma delegacia geral, então tem que ter uma série de situações. Mas a gente tem que saber olhar todos os lados. A democracia é justamente a gente dar voz às minorias e entender que quando tem, mesmo que seja uma minoria, que ela não está sendo ouvida ou atendida adequadamente, que tem alguma coisa errada. Eu vou usar uma analogia quando a gente fala com relação às pessoas com deficiência. Se a gente levar em consideração que praticamente 25% da nossa população tem algum tipo de deficiência, e você está num lugar e você vê que não tem 25% disso, é porque em algum lugar essa pessoa não conseguiu chegar até aonde você está. Seja por problemas de oportunidade, seja por questões geográficas, seja por acesso. Então a gente precisa repensar, a gente precisa criar ações para que a gente possa ter dentro da sociedade oportunidade para todos. É o que a gente fala da justiça social. A pessoa que nasce, independente da condição social, independente da sua cor, ela tenha as mesmas oportunidades e aí vai depender dela se dedicar, mas ela não vai poder falar, olha, não tive as mesmas oportunidades que fulano de tal, porque em decorrência do lugar onde eu nasci, das minhas condições sociais, da minha cor. Então, né, Carlão, acho que é importante discutir isso, porque é dessa forma que a gente quer. Eu falo assim, eu trabalho pensando a gente ter um objetivo. E qual que é o objetivo? A gente ter uma harmonia social. E nosso papel de vereador é ouvir as pessoas, ver as dificuldades que elas estão tendo e tentar ajudar, junto com uma ação do executivo, que a gente fala que daí é uma ação de política pública, para que a gente possa diminuir essas divergências, essas demandas, esses conflitos, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez melhor. Eu vejo isso, o Carlão agora, tem uma ação nesse sentido também. Vocês disseram no começo do programa, inclusive, que esse é um ano eleitoral, cobrando muito o governador, mas aonde fica o limite entre a questão política e o que dá para fazer na prática? Por exemplo, o caso da segunda seccional. Olha, a gente tem a segunda seccional, mas agora não dá para ter os 200 funcionários, não dá para que a gente possa investigar, inclusive, parece-nos que a segunda seccional devolve para o distrito de origem, para que ele faça a investigação do caso, que não era para ser assim. Então, eu queria que você falasse um pouco desse limite, da questão política e da questão prática. Vereador Carlão. Olha, eu acho que na questão política nós temos que envolver a sociedade numa discussão que ela é difícil, mas ela é necessária. Porque eu acho que é impossível
você fazer omelete se você não quebrar ovos. Então, é necessário a gente rediscutir o papel da polícia na sociedade. Essa polícia que está aí é uma polícia que foi formada numa concepção desde a ditadura, então ela só é repressiva. Ela não consegue ser uma polícia comunitária. A consequência disso é que o governador ele pensa a polícia a partir do que ele tem na mão. Mas a partir disso a gente vê aí até ataques à polícia, se ela não for repressiva, Sim, ela vai, como ela vai reverter? Exatamente por falta de um programa de segurança a nível do Estado que desmoraliza a polícia. Hoje, a polícia não é respeitada pelo bandido. Ela não é respeitada mais pelo bandido, porque nós chegamos ao cúmulo aqui no Estado de São Paulo de ter o governador negociando dentro do presídio para diminuir a violência em São Paulo. Quando você chega num ponto desse, a sua tropa, ela perde a dignidade porque ela vê o seu maior chefe negociando com aqueles que eles botaram na cadeia. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema, eu acho que nós precisamos representar o Estado quando ele não cumpre o mínimo necessário, que é de dar segurança, a população ter segurança. Agora, que fica sendo uma política de ocasião, porque a gente vê nas periferias, tem pobre e negros morrendo todos os dias. Nos grandes centros, a polícia só age, ou o governo só se compromete quando morre alguém que dá uma repercussão, ou que é alguém de família tradicional, ou que é alguém importante, ou que é um crime que choca o conjunto da sociedade, aí o prefeito propõe uma medida. Então a segurança de São Paulo está sendo feita por decreto, por medida. Não há um plano global, que é isso que precisa fazer, e isso começa pela unificação da polícia. Nós não podemos mais ter duas polícias hoje. Polícia Civil e Militar ela tem que ter um comando só, porque se ela não tiver um comando só, você não combate as dificuldades internas que você tem na polícia e não consegue ter uma ação unificada lá na ponta. Então eu penso que esses dois elementos, mais a pressão da comunidade, eu acho que a pressão da comunidade ela é fundamental para que o governador apresente um plano, porque existem estudos nas universidades de como dirigir a polícia, qual plano que poderia dar certo, a prevenção, a polícia na escola, a polícia amiga da sociedade, não a polícia repressiva só. Então eu penso que esse conjunto de ações poderia começar a construir uma polícia mais digna, mais forte e mais inteligente para combater a criminalidade. O senhor concorda, vereador Thiago? Quando o Carlão falou, eu comecei na fala dele, e aí eu quero debater com ele, que é aí que eu acho que começa a parte política, começa a divergir com a parte de um posicionamento. Quando ele fala que o governador foi lá negociar com os bandidos, a gente vê outro lado também que tem uma relação do seu partido com alguns membros do PCC também. Mas entendeu? Essa não é uma relação, então, Thiago, é o governo do Estado negociando mas, Carlão, a diminuição de morte, nós estamos falando disso. A gente tem que entender que, e você conhece bem a periferia, como eu conheço também, que existem lugares, quem que entra lá? Mas então a criminalidade está se organizando politicamente também? Por outro lado, não. Estão se organizando politicamente também. Não, mas não é isso que eu quis dizer. Porque o Estado deixa esse espaço vazio. E o crime organizado se organiza por dentro do Estado. Então, existe... Com agentes públicos. Eu não estou querendo entrar nessa questão. Sim. Eu estou querendo entrar na questão que existem lugares, pelo vazio do Estado, que o crime organizado ocupa espaço. O espaço, assim, vamos dizer, de ser a referência no lugar. Estou errado, Carlão? Não, também. Não é? Perfeito. Então, nessa situação, a gente tem que só tirar a auréola de anjo e assumir e admitir isso. Porque é difícil se admitir. Uma vez eu estava numa periferia que estava um bando de mães lá e falaram, olha, o patrão falou que não vai ter morte aqui. Eu me senti frustrado como uma autoridade constituída, tendo que falar, olha, você não pode chamar mesmo a polícia, que daí que vai ter morte mesmo. Não é verdade? Estou errado, Carlão? Perfeito. É uma situação que a gente se depara e que a gente para falar o que a gente pode fazer. Mas aí a sociedade, ela fica refém ou ela vê, no caso da periferia, como o senhor acabou de citar, essas pessoas como salvadoras da pátria, digamos assim. Como
a gente pode analisar isso, vereador? Eu vejo assim como, muitas vezes, como um marco regulatório. Na situação em questão, era um conflito que estava tendo, que ou um ia matar o outro, um conflito de vizinho, e que a solução foi o patrão lá falar assim, ó, ninguém vai mexer, cada um fica no seu canto, e se tivesse chamado a polícia, ia ter uma situação, para quem chamasse, qualquer dos lados que chamasse a polícia, ia ter uma situação ruim para a pessoa. Então eu vejo que são realidades que eu falo que a gente precisa recuperar, e quando o Carlão fala da gente olhar de uma maneira mais abrangente, a gente precisa recuperar as nossas instituições. Muitas vezes eu vou falar, olha, o político não é respeitado, mas se a gente for analisar tudo, a gente vive uma situação, uma circunstância, hoje uma conjuntura, em que vem de uma família sem qualquer estrutura, a pessoa nasce sozinha, vê um pai que muitas vezes perdeu o emprego, um pai que está totalmente desamparado, que não dá amparo para a criança, essa criança cresce se sentindo sozinha no mundo. Aí, na autodefesa dela, ela já não respeita o professor, já não respeita a escola. As referências dela são dos que buscam aparecer, sair da invisibilidade de uma outra forma. E isso a gente vê, não é só na classe baixa. Em todos os lugares, a gente vê um conflito, às vezes o pai que só pensa em ganhar dinheiro e não convive com o filho. E o filho, a educação do filho é terceirizada para a escola, para babá, na classe baixa não tem ninguém. E aí a gente vê que não se respeita os políticos, mas não se respeita o patrão, não se respeita o funcionário, não se respeita o professor, a escola, os pais. Então a gente precisa repensar. E aí que eu acho que o Estado entra com política pública, para tentar reorganizar isso. Não adianta a gente só pegar e como o Carlão falou, colocar uma polícia para atirar em bandido. Ah, você é bandido, vamos... Não é isso. Eu tenho certeza que não é isso que a polícia quer fazer também. Se você for perguntar para a polícia qual é o objetivo dela, o escopo dela, não é matar bandido. É se sentir respeitada e pôr ordem. Tiago, mas a polícia, o governador acabou de propor, quem mais matar na sua região vai ganhar ponto. Então é essa política que nós questionamos. Essa é a saída que está achando para a polícia. Essa aí é uma política como é que é? Execução sumária, né? Mas pena de morte sumária, que não tem nem direito à defesa. Aí, para mim, não tem nem conversa. Eu acho que isso daí não tem nem conversa, porque a gente não tem pena de morte no Brasil, não é instituído como uma autoridade fala isso. Foi proposto pela Secretaria de Segurança que se o policial da região A diminuir a criminalidade, ele vai ter algum ganho. Vereador, mas nem sempre diminuir a criminalidade é matar o bandido. Mas claro. Hoje, fica muito claro com os números. Os números mostram que é isso que está acontecendo. Porque quando você bota uma polícia para diminuir a criminalidade e não dá o mínimo de estrutura para ela, qual é a postura que ela vai ter? Não é à toa que a polícia de São Paulo é a polícia que mais mata, não é mais só no Brasil, no mundo. A polícia de São Paulo é a que mais mata. Mas Carlão, não esclarece o crime. A quantidade de pessoas que foram assassinadas por essa polícia do Alckmin, que eram inocentes, as mães estão lá na Praça da Sé chorando pelos filhos que perderam, sem nenhum esclarecimento por parte da polícia. Mas, Carlão, esse é o resultado. Vamos deixar claro uma coisa. O prêmio de produtividade, se diminuir a criminalidade, é diferente de ordem para matar. Não vamos distorcer a situação. Estou distorcendo, eu até acho que por toda circunstância que se envolve segurança pública, o meu sentimento é que o policial muitas vezes atira como uma forma de defesa do que propriamente. Tem policiais, assim como tem advogados, disso que nós estamos falando. Assim como tem pastor, político, a gente tem que saber que a gente tem que olhar sem ser hipócrita. Mas a gente tem que também deixar claro, falar assim, olha, o que a gente quer. E muitas vezes eu questiono também o governador, a Secretaria de Segurança Pública, que muitas vezes os índices diminuem porque a forma de interpretar esses índices também mascara. Então, por exemplo,
Eles pararam de fazer uma série de ações, como a gente fala, quando tem ostensivas com as operações. É lógico, se parou as operações, vai ter menos, vai achar menos situações. Então é importante que a gente veja e dê condição. Eu acho que eu sou contra a gente pegar as pessoas e darem promoções apenas na quantidade, por mérito, assim, Sim. de uma forma seca. Eu acho que a gente tem que olhar todas as circunstâncias que envolve, porque às vezes um policial que não fez nenhum flagrante, que não prendeu ninguém, que não atirou em ninguém, mas dentro da comunidade que ele está envolvido, ele foi um mediador, ele foi uma referência. Então, quando a gente põe só o policial lá, que esse daqui prendeu 30, mas de que forma ele prendeu esses 30? Às vezes, quando eu fui presidente do CONSEG, era a época da polícia comunitária, e eu via que muitas vezes os policiais, por conhecerem toda a região, eles eram os diplomatas, eles resolviam conflitos, seja de vizinhança, seja do comércio. Às vezes vinha pessoas de fora e já estavam sabendo. Então isso que é importante, a gente pegar e olhar com um olhar qualitativo e não quantitativo, só com o número, que daí esses números frios a gente acaba favorecendo ou incentivando o que a gente não quer, que é uma polícia que seja amiga da sociedade. Sim, agora, voltando à seccional, quando foi o anúncio, olha, o governador disse, nós vamos contratar as 200 pessoas, só que inicialmente nós vamos fazer aí uma readequação no quadro. Isso foi feito. E hoje, qual é a explicação que vocês têm em relação a por que essas pessoas não vieram, esses 200 funcionários não vieram até agora? Tudo bem, tivemos concurso, mas desde o ano passado o governador dizia que já estava com o concurso pronto, que as pessoas estavam passando por treinamento. Será que Campinas, ela ficou, digamos que, à margem de outras cidades ou isso não aconteceu? Eu acho que aconteceu. Campinas ficou à margem, porque como é que funciona? Este é o grave problema também da segurança por falta da política. Se acontece um crime de grande repercussão no ABC, então ele joga todo o contingente, ele atende primeiro o ABC, ou atende primeiro Ribeirão Preto, ou atende primeiro a Grande São Paulo, que a tendência tem sempre sido essa. Aí eu acho que entra o papel nosso aqui do Legislativo de fazer a pressão, entra o papel importante que poderia cumprir o prefeito de Campinas, que é a liderança da cidade, ele poderia serrar fileira com as posições críticas que tem na cidade sobre a segurança pública, para cobrar o governador, mas o prefeito vive elogiando toda hora as promessas que o governador faz para a cidade. Isso atrapalha a pressão que nós temos que fazer para que os recursos e Campinas seja atendida. Porque a gente ouviu do delegado duas explicações. Uma é que alguém que participou do concurso fez um recurso, atrasou um pouco mais. Nós sabemos que isso aí é histórico acontecer. Daí entra a questão do planejamento. Se eu sei que aquela região, a criminalidade aumentou, é necessário você criar uma segunda seccional, você tem que prever isso, não nas vésperas da inauguração, mas em curto, médio e longo prazo esse planejamento tem que ser feito. E eu acho que é por isso que não está sendo cumprido, e eu não acredito que será cumprido esse ano, porque o governador prometeu de forma que ele veio aqui, inaugurou e saiu correndo. A minha maior crítica, Mina, é que a gente vive hoje, o gestor público hoje, ele vive na base de pesquisa. Então ele vai fazer uma coisa lá na Vila União, região do Carlão, faz a pesquisa. Eu acho que a pessoa que foi eleita, ela tem um plano de governo, tem um projeto de governo, e eu acho que ela tem que usar isso e aplicar isso de forma, fazendo uma gestão, pensando numa política imediata, que vai demorar um pouco mais tempo. O que a gente tem visto aí são, muitas vezes, os gestores mudando de opinião em decorrência de pesquisas ou porque são pautados pelo meio de comunicação. Aconteceu, o Carlão foi muito feliz quando falou, aconteceu o crime do MC lá,
que foi lá no Da Leste. Da Leste. Então, parou, veio todo o aparato, quem falava não era nem o delegado responsável. O que que a gente... o que que acarreta isso? A gente, em vez de estar incentivando ou criando condições para guarnecer a pessoa que é responsável pela gente, não, pelo contrário, deixa de lado, já não tem nada. Aí deixa de lado, vem um aparato todo... não, agora São Paulo vai ser o responsável nesse caso, por exemplo. E aí o que acontece? A gente não sabe quais são o que aconteceu. Hoje é tudo muito imediatista, né? Virou a página, agora o pessoal está pensando em outro, mas a gente tem que parar com isso. O gestor público ele tem que assumir algumas responsabilidades. E muitas vezes é de saber que os jornais estão aí para fazer as coberturas, mas que a gente não pode mudar uma coisa que está em andamento porque um jornal falou isso ou falou aquilo. A gente tem que manter. Tá certo que muitas vezes o jornal faz, mas a gente não pode parar uma coisa e viver em função, senão a gente vai ficar apagando incêndio. Perfeito. E sempre vai aparecer os incêndios. Então eu acho que é importante a gente pensar numa política pública, num projeto. Aonde a gente quer chegar? Hoje, a política pública com relação à segurança pública tem como premissa básica reestruturar a polícia. Seja através da visão do Carlão, seja através da visão que eu tenho que é diferente, mas não é uma coisa imediata. Mas é uma estrutura que precisa ser feita e que vai mudar a longo prazo. Porque se ficar apagando incêndio daqui e dali, o que vai acontecer? Eu estou há 15 anos. Eu acho que a época que melhor teve resultado a questão de segurança pública foi a época em que existiam, para mim, os guardas, os policiais comunitários. Então que havia uma interação, havia uma relação maior com a polícia. Esse projeto não existe mais. Depois foi extinto. Veio até um projeto de que o policial militar ia passar apitando, que um dos comandantes tinha visto no Japão que a polícia japonesa... Eu acho que a gente tem que saber. Teve experiências que aconteceram que deram certo na cidade de Nova York. É importante a gente ver, só que adequar aqui. Teve experiências importantes no Japão, é importante adequar. E a única coisa, e aí eu volto a falar, porque isso aí eu acho que é a raiz do problema, a gente fazer ações, seja na área de segurança, seja na área de saúde, mostrando para a população que é importante ela estar se envolvendo. E como que a gente faz ela se envolver? Ela saber o que está acontecendo. Falou, está acontecendo isso porque a gente quer isso. E quando ela tem essa noção, ela se envolve também. E qual é a responsabilidade do município nessa questão? Com relação a segurança, de certa forma, intervir junto ao governador, para que Campinas tenha essas condições, para que hoje a gente possa ter uma delegacia seccional que funcione plenamente. Então, no município é fundamental que as autoridades constituídas tenham um posicionamento para cobrar. Então, quando a gente fala em algumas autoridades, a gente vê que a própria autoridade da instituição, ela é uma autoridade que ela tem legitimidade para pleitear. Perfeito. Só que muitas vezes, em decorrência da circunstância que ela está envolvida, é melhor ela ficar na dela. E aí que vem as outras autoridades. Aí a gente tem um prefeito, a gente tem os deputados e a gente tem os vereadores. Então, eu vejo que dentro das minhas forças políticas que eu estou envolvido, eu envolvi o deputado que eu tenho relação para cobrar. Inclusive, as reuniões que eu tive foi através dessa relação, mas a gente precisa criar essas relações para que a gente possa fazer a pressão e ecoar as reivindicações da população. Então, essa é a minha visão. E, vereador, é a sua visão? Olha, eu acho que Campinas está carente de um posicionamento mais crítico em relação à segurança pública aqui no estado. Estamos numa região metropolitana, Campinas deveria puxar esta fila com os prefeitos aqui da região metropolitana para cobrar mais duramente do governador as promessas. Nós aqui, qualquer crime que acontece aqui em Campinas, nós temos que recorrer ao DHPP em São Paulo. Nós podemos ter o DHPP aqui, nós temos delegados excelentes nessa região. No entanto, Campinas tem ficado sempre no segundo plano, porque não há uma liderança que faça as cobranças necessárias para que... Não é falta de recurso, é falta de um programa, de uma gestão na segurança pública aqui na região de Campinas, que tem levado a cidade a ficar em segundo plano
na maioria em detrimento a outras cidades importantes. Eu vou ilustrar um pouco a sua pergunta. Eu vou usar o exemplo de Nova York. Quando o prefeito de Nova York assumiu a responsabilidade dele de combater o crime. E o que ele fez? Ele olhou a questão institucional com relação às polícias e outras ações que ele fez que foram fundamentais também. A questão de como envolver os jovens, inseri-los novamente num contexto social. O que ele fez? Abriu as escolas com basquete noturno. Então ele começou a envolver os jovens nas quadras. Depois foram abrindo outras áreas. E a outra, ele envolveu a população, que eles chamavam da vizinhança solidária. Então ele falava assim, conheça seu vizinho, saiba das práticas do seu vizinho. Um projeto que estão implantando aos poucos agora, aqui. Mas isso foi aplicado 20 anos. Está começando aqui em Campinas, foi 20 anos que aconteceu em Nova York. Então, são essas situações que começam a mudar. Você pega o caso também que mudou, e você pega, um caso que eu falo assim, que a gente tem que ter como referência para se tornar aqui. Miami. Há 40 anos atrás, a moda lá em Miami e a necessidade era morar em condomínio fechado. A partir do momento que se estruturou as questões de segurança, todo mundo quer sair do condomínio. Ninguém quer ficar dentro de um condomínio isolado. As pessoas querem interagir. Então, houve essa mudança. E é o que a gente fala, quando eu era presidente do Conseg, muitas vezes eu vi um pouco de omissão das pessoas que viviam em condomínio. E aí eu costumava dizer, pô, mas para você chegar no condomínio, tem uma série de percursos que você e sua família está correndo risco. Então é importante todo mundo se envolver. O que a gente precisa são de referências. Uma pessoa que fala, olha, vou assumir a responsabilidade aqui e a gente está fazendo isso e a gente vai fazer isso por causa disso. E aí a gente vê a população participando, a população atuando. A gente vê hoje as redes sociais. Por que as redes sociais a gente vê as pessoas interagindo tão bem? Porque começa de uma premissa de transparência. A pessoa sabe o que está acontecendo e sabe que a pessoa que está pedindo, que está compartilhando, ela conhece de alguma forma, tem uma relação. Então, a partir daí, se torna aquele viral. Existem pessoas que nem sabem da onde surgiu, mas estão se envolvendo nessa situação. E é isso que é importante. Se a gente tem autoridade, se a gente tem pessoas responsáveis, tem que assumir. Eu falo assim, eu sempre tive uma posição, até brinco, a gente é aliado do governador, mas não é alienado. Então, a gente tem que ter os nossos posicionamentos. Eu acho que eu devo isso às pessoas que me elegeram, as pessoas que me relacionam e as pessoas que nem me conhecem, mas que moram na cidade, que a gente precisa ter. Por isso que eu falei que o Carlão, apesar de ser de um partido hoje que é oposição ao governo, a gente tem muitas vezes um discurso igual, em decorrência de manter uma coerência. E é isso que a gente precisa, ter essa coerência para que a gente possa cobrar. E não viver em situações circunstanciais. Agora eu estou aqui porque é favorável, é fácil, é melhor ficar quieto aqui. Então a gente precisa ter esse posicionamento. É importante esse programa aqui, porque as pessoas que estão vendo, elas vão saber, a gente está tendo espaço para a gente falar o que a gente está fazendo, porque são pessoas que vão cobrar outros vereadores ou outras pessoas que ela tem relação para que tenha questionar o posicionamento deles. E é só assim que a gente vai conseguir mudar essas circunstâncias, que hoje, se a gente perguntar se sente seguro na cidade, ninguém se sente seguro. Não, Sim, muito agora, pelo contrário. Vereador Carlão, a gente está com o tempo nos finais dos minutos aqui do programa. O senhor disse também, o vereador falou, sobre que esse ano é um ano eleitoral. A gente as eleições acontecem em outubro, depois nós teremos aí quem são os eleitos aqui da nossa região. De que forma, então, até para quem está em casa entender qual é a função de um ou de outro, a Câmara de Campinas pode cobrar, por exemplo, nós vamos ter aí a votação de orçamento estadual, de que forma os vereadores, vocês podem atuar junto a esses deputados, apesar que eles vão votar ainda esse ano o orçamento para o próximo ano e que talvez nem todos estarão aí, de que forma a gente pode atuar politicamente aqui na cidade para tentar trazer para cá as verbas para então que a seccional passe a funcionar plenamente. Vereador Carlão. Eu penso que nós, até através da Comissão de Segurança, já fizemos essa discussão, de fazer um chamamento
para os parlamentares estaduais e federais aqui da nossa região metropolitana. Porque o crime está migrando de Campinas, Hortolândia, Indaiatuba. Então nós precisamos chamar esses parceiros, esses parlamentares, para que eles nos ajudem, as câmaras municipais, a interferir junto ao governo do estado, para que Campinas não fique no segundo plano do ponto de vista estratégico que Campinas significa para o estado, do ponto de vista da necessidade de você ter uma polícia mais forte, porque o crime organizado migrou aqui para a nossa região. Então eu penso que a Câmara ela pode e deve cumprir este papel no sentido de mobilizar os parlamentares da cidade, mobilizar as lideranças, para que a gente possa interferir na pressão que precisa ser feita ao governo do estado, para que a segurança aqui em Campinas melhore, para que a seccional tenha uma estrutura melhor. Tá ótimo. 1 minuto, vereador. Eu queria agradecer a participação, ressaltar também, acho que o Carlão vai concordar comigo, a atuação do presidente da comissão, o vereador Tico Costa, que infelizmente não pôde estar presente hoje, um vereador atuante também, preocupado, então é importante a gente mencionar as pessoas que estão se envolvendo. E o Carlão falou uma verdade, a gente precisa ter uma relação mais próxima com os outros deputados da cidade, porque muitas vezes eles estão fazendo algumas ações também, só que isoladas. A gente precisa unir forças e eu vejo o seguinte, a partir do momento que uma pessoa assume um cargo de governador, um cargo de prefeito, um cargo de presidente, ele não tem mais direito de ter a bandeira partidária. Ele pertence a um partido político, tem essa ideologia, mas ele não pode olhar, fazer diferenciação. Então é importante que tem que ouvir os deputados do PTB, PSDB, PT e a gente aglutinar forças para que a gente possa provocar essa mudança, que é benéfico para todo mundo, seja politicamente e principalmente para a cidade. Então, mais uma vez agradeço o convite, parabéns pelo programa aí, e sempre é uma satisfação estar com o Carlão aí. A satisfação é nossa aqui e sempre que surgirem vários temas, os vereadores são sempre chamados a participar e a dar a sua opinião aqui. A gente fica com questão de ordem, na sequência você fica com a programação da TV Câmara Campinas. Até um próximo programa.